Olá, boa noite, Grilo. Tudo jóia, meu irmão? Grilo, me fala uma coisa, o meu áudio tá chegando bem aí? Você tá me ouvindo bem? William. Boa noite, meu irmão. Sejam bem-vindos. Meu áudio tá chegando bem aí? Tá me ouvindo bem? Beleza, meu irmão, jóia. Perfeito. Vamos dar aí aqueles 2 minutinhos de praxe para iniciarmos aí o nosso bate-papo hoje, né? Deixa eu até anotar aqui a descrição dela. Olá, boa noite, Marcelino. Boa noite, Sônia. Boa noite, Odilon. Bem, como já tem aí 7 pessoas, não vou nem esperar mais tanto, já vamos começar. O nosso convidado de hoje também já entrou, Douglas, seja bem-vindo. Queridos, boa noite, prazer estar novamente aqui com vocês. Vocês que me acompanham sempre aí, vocês que são novos aí, sejam bem-vindos ao meu Instagram. Nosso bate-papo hoje é sobre logística humanitária em situações de desastres, sejam naturais ou sejam provocados pelo homem, como no caso do Oriente Médio, os atentados por homem-bomba ou bombas, não é? Então, o nosso tema de hoje ele é muito importante. Um breve histórico acerca da logística, né? A logística é um termo que ele foi usado, empregado nas guerras, pelos exércitos nas guerras, ok? E ela, hoje pesquisando um pouco mais a fundo sobre a logística em si, no contexto das guerras, ela existe de bem antes de Cristo, tá? Os exércitos, quando eles iam guerrear contra outros exércitos, eles faziam todo um planejamento logístico para o envio das tropas, o envio da alimentação, o envio do armamento, o envio de barracas, o envio de mantimentos diversos. Tinha exércitos que levavam até animais e procuravam fazer um estudo de onde iam acampar, em locais que tivessem pastos, naquela preparação para o confronto. Mais tarde, com a evolução dos processos, a evolução das armas, a evolução dos exércitos, e aí vem o período da Grécia Antiga, o período bizantino, que aí data do século IV, final do século III, início do século IV, onde que o termo logísticos, com GI e KO, logístico, ou KAS, logísticas, começa a ser usado. E isso ganha ainda mais força em 1888, quando um tenente da Marinha Americana vai e introduz a logística como matéria a ser estudada pelos oficiais da Marinha Americana. Então, isto brevemente é a logística. E a história e a evolução da logística. E a definição de logística? Existem muitas definições, existem muitas interpretações, mas basicamente é um conjunto de processos ou um gerenciamento de processos que visa transportar ou enviar recursos para um determinado local, para uma determinada ação. E o contexto da logística humanitária, quando ela começa, quando ela realmente passa a ser utilizada? Com o crescimento dos desastres naturais e humanos, se faz necessário, então, começar o estudo de como se usar os recursos, as doações, os donativos, a organização disso, o planejamento estratégico do local para se armazenar isso, o recebimento disso, a conferência disso, o envio disso para os necessitados.
Então, se houve a necessidade de começar a estudar o processo logístico e adaptá-lo dentro do contexto da necessidade de um desastre, ok? E a definição, então, da logística humanitária segue mais ou menos a mesma linha do dito antes. Existem várias interpretações, várias colocações, várias falas, mas tudo vai girar em torno disso. Gerenciamento de recursos, organização de recursos para envio a comunidades carentes ou para assistir as comunidades carentes que sofrem tais efeitos naturais ou por atentados. Joia? Então isso é um breve histórico. Você entende a necessidade e uma palavra importante dentro da questão da logística humanitária, que é planejamento. Ok? Então isso é um breve resumo introdutivo do que é logística e do que é logística humanitária. Mas vamos agora para o nosso convidado, já vou chamá-lo aqui e vamos lá. Santana, já o conheço há uns 5 a 6 anos. O Douglas, ele esteve trabalhando muito consistente nos eventos de Mariana, né? Pós o evento de Mariana, teve uma grande enchente no Espírito Santo. Douglas também esteve presente e mais recentemente aí na questão de Brumadinho. Douglas, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, né? Dar boa noite a todos, né? E agradecer por essa oportunidade até, por poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama e daquilo que a gente vive, né? É um momento muito importante. Perfeito. Só um segundinho, Douglas. Pessoal, vocês que estão aí, ouviram bem a voz do Douglas? A fala dele chegou com som alto e claro aí para vocês? Obrigado, Adilson. Cordeiro, seja bem-vindo. Minas Gerais, Sergipe, aí na área. Ok. O som do Douglas está bom. Perfeito, Alexandre. Paladino aí, Rio Grande do Sul. Lucianete, Alagoas. E vamos lá. Alunos e amigos aí fazendo parte. Vamos lá adiante. Então, como eu estava dizendo a vocês, o Douglas é um camarada que é um estudioso do assunto e ele vive essa dinâmica. Eu quero partilhar aqui algo acerca do Douglas, alguns anos atrás. Você vai lá e fala o período, tá, Douglas, do que eu vou dizer agora. O Douglas foi convidado para representar o Brasil em um evento de logística com profissionais e especialistas de logística no Equador. Tá? E na época, lembro que o Douglas fez uma vaquinha online, tentou de todas as formas a ir para o Equador representar o Brasil. Tá? Douglas, agora é com você, fale quem é você, dê suas credenciais aí e vamos tocar o assunto. Isso aconteceu em 2014, ainda estava se discutindo ainda muitas questões de desastre, né? A logística ainda estava nessa discussão, nesse boom, né? Isso aconteceu em 2014, que era um evento até muito importante, infelizmente não pude participar. Né? Meu trabalho com a logística humanitária iniciou em 2011, na região serrana, quando houve o que foi considerado o maior desastre do país, né? Eu fui de uma forma voluntária para auxiliar um processo que já estava em curso, né? Veio um convite por 2 grandes instituições, uma delas foi a instituição, não a instituição, mas partiu de um dos militares, né, que estava indo para lá. Então eu era recém-formado ainda, foi uma primeira experiência, então aquele choque, aquele trauma do primeiro impacto que me motivou a dedicar a minha vida nessa missão. Então 2011 veio essa grande tragédia, 2013 estive no Espírito Santo, no que foi considerado o local onde mais choveu naquele período, né? Foram várias cidades atingidas, e assim, esses são os mais marcantes, né? 2015 Mariana, 2019 Brumadinho, e aí foi evoluindo os processos. Hoje tem o meu livro publicado, que fala sobre a metodologia de gestão de donativos, né? Tem alguns trabalhos, artigos publicados em outros países, no Chile, na Espanha, nos Estados Unidos, em outros lugares. Mais recente eu escrevi um material para uma revista alemã tratando dos refugiados, porque para mim é mais do que uma profissão a questão humanitária. Ele é para mim a missão de vida que eu escolhi seguir
e caminhar por esse caminho que nada é fácil, né? E aí eu vi você falando lá das questões do nascimento da logística, e um fato que é muito, muito interessante para mim, que me marca muito, é que a logística teve todo esse boom dentro do contexto militar. Mas o primeiro relato de logística no mundo, ele veio da logística humanitária. Ele foi feito em torno de 1800 a 2000, que é quando, na Bíblia, isso quem quiser levar pelo contexto religioso ou pelo contexto histórico, isso vai da crença de cada um, mas entre 1800 e 2000, né, 2000 e 1800, antes de Cristo, o faraó foi nomeado para gerenciar grandes armazéns durante um período de crise que viria. Duraria 7 anos, um período catastrófico, né, que pode ser colocado. José. Está em Gênesis 41, de 33 a 36, né? Tem até minha colinha aqui. Então ele foi nomeado governador para cuidar dos proventos, né? Pegava a quinta parte da produção para poder alimentar. Então você vê que é um processo, né? Porque, na verdade, a logística humanitária não é uma ação, ele é um processo. É um processo de inclusão, um processo onde as pessoas perdem a identidade de bandeira religiosa, partidária, crédulo, raça, etnia, sexo. Ali acaba. Ali nós nos tornamos engrenagem dentro de um grande processo. Então é isso que é a logística humanitária. É um processo que organiza e gerencia etapas, né? Exato. E aí, dentro de toda essa questão, uma ação que é muito importante, que nunca pode ser deixada de lado, mas deve ser colocada como um dos alicerces da logística, é justamente o planejamento. Não é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, o planejamento é a base de tudo, né? A gente costuma dizer que dentro de um processo de desastre, né, que não é um evento também, como muitos falam, né, um evento, ele é um processo. Às vezes você consegue visualizar a ocorrência, mas não tem a dimensão dos impactos que vem posterior a uma ocorrência dessa. Então a logística ela vem para dimensionar e dar a estrutura necessária para todas as ações. Na verdade, quem faz a logística não se torna o herói. Ele é a engrenagem para tudo acontecer. A equipe de resgate vai ter que ter uma demanda operacional, tática, de recursos, uma empregabilidade em campo, que a logística precisa dar esse suporte. Da mesma forma, os outros segmentos de abastecimento, suprimento, como é nas Forças Armadas, né, como você bem disse, desse histórico, né, a intendência, a logística ali, que ele precisa munir, né? Você vê que várias guerras foram combatidas e perderam por não ter um processo logístico eficaz. Só que aqui a gente defende a vida, né? Exato. Eu lembro muito dessa questão logística, Douglas. Até eu estava pensando hoje, a live de ontem foi sobre o ICS, que é o Incident Combat System, que a gente traduz para o brasileiro e para o português, e fica o Sistema de Comando de Incidentes, né? E aí eu estava lembrando hoje, pensando, não me recordo se foi Brumadinho ou se foi Mariana, acho que foi Brumadinho mais recente, que teve um pastor de uma igreja que reuniu alguns membros da sua igreja, pegaram várias máquinas de lavar, levaram um eletricista, pegaram uma área lá que foi dado para eles montaram ali uma lavanderia para lavar as roupas das pessoas que estavam envolvidas no processo de busca e resgate. Né? E aí, nisso eu já quero fazer um link para uma coisa, Douglas, que foi algo que a gente discutiu muito, principalmente nesse processo agora de Brumadinho, e isso veio mais à tona em alguns grupos, que é o seguinte, até criamos um termo que era turismo de desastre, para aqueles bombeiros civis pouquíssimos preparados, para os técnicos de enfermagem poucos preparados, e para os agentes de defesa civil pouco preparados, que ia para essas áreas e queria entrar na zona quente. Não queria se limitar a estar num apoio ali de zona fria, né? Queria ir para a zona quente sem ter o menor condicionamento técnico, operacional, psicológico, sem ter o mínimo de logística de equipamento para estar ali, né? E aí, você que esteve dentro dessas situações aí, Brumadinho, Espírito Santo,
Mariana, logicamente você ficou muito mais, talvez, ali na zona de morna para fria, aliás, de fria para morna, não é? Mas eu acredito que você viu muito disso. Qual a tua impressão acerca dessa questão, Douglas? Então, esse trabalho que você narrou da questão de lavagem de roupas é um trabalho formidável. Às vezes as pessoas, elas... porque assim, dentro de um processo de desastre, muitas das pessoas elas querem ir para onde se entende que vão criar heróis, né? A gente tirar a pessoa da lama, tirar a pessoa do momento ali trágico, você salvar uma vida. Mas não entendem, muitas das vezes, que para esse momento precisam de outros fatores. Esse fato de uma lavanderia ser criada, né, nessa concepção, ela é tão fundamental que as pessoas não imaginam a dimensão e o resultado que isso proporciona dentro de uma operação emergencial. Né? Tanto é Sim. que no decreto 7.257, eu até pego a cola aqui, né, de 4 de agosto de 2010, eles falam que um dos recursos básicos, né, da operação é a instalação de lavanderias, né? Isso a gente normalmente não consegue ver, e isso foi feito por uma ação voluntária. O outro aspecto é que as pessoas, muitas das vezes, por não ter a capacitação, o preparo, elas vão com a emoção. E dentro de uma resposta operacional, a razão ela precisa ser mais evidenciada do que a emoção, né? Porque a razão vai fazer com que você faça o que é necessário para quem realmente precisa. E ir para a linha de frente é algo a ser muito repensado. Não é pensado, é repensado. Você pensa Sim. em ir, você imagina a operacionalidade, mas você discute a viabilidade disso. São as 3 etapas para você ir. E as pessoas, elas, muitas das vezes, movidas pela emoção, não fazem isso. E isso eu vi em todos os Exato. desastres que eu estive, né? E você pode ser um excelente profissional. Se você não tiver um planejamento, uma integração e um propósito a ser executado, você perde todo esse viés do melhor profissional que você é. Você pode comprometer toda a operação e de bom profissional se tornar mais uma vítima. Exato. E aí eu comecei a dar uma rir aqui por dentro, porque na Uhum. minha ótica, tu viu aqui as datas, né? Eu pensei Mariana, Espírito Santo e Brumadinho. E aí quando você chega e fala em 2013 Espírito Santo, na minha mente eu achei que a gente se conhecia há uns 5 anos. Na realidade, a gente se conhece já há mais de 7, né? Exatamente. Eu me recordo que quando houve lá no Espírito Santo, não sei se você se recorda, do Emílio lá de Campo dos Goitacazes. Exatamente. Foi com ele. Na verdade, foi com ele. Pronto. Ele foi lá com alguns, era a Fox Resgate, o nome da equipe dele lá, lembra? Exato. Né? E aí ele foi para lá com a equipe dele, pô, eu me municiei todo aqui, estava aguardando teu feedback para ir. Eu lembro que eu consegui, na época, com 2 clientes meus, eles bancaram a passagem para ir e voltar. Um outro que tinha base lá no Espírito Santo tinha deixado um carro para me apanhar no aeroporto, me levar lá para a área e depois me buscar quando eu precisasse. E aí eu lembro que quando eu estava pronto para ir, aí no dia seguinte, Douglas, e aí, meu irmão? Aí você fala assim, Everton, os bombeiros não estão deixando mais ninguém chegar. Eu falei, putz, eu já estava com a logística lá pronta. E aí eu estava até comentando hoje, cara, já fazendo um comparativo com essa galera que gosta, aliás, como Mariana, né? Aliás, Brumadinho, um camarada lá do Rio Grande do Norte faz contato comigo e fala assim, ô, professor, tá indo eu e uma equipe daqui do Rio Grande do Norte. Eu falo assim, meu irmão, qual a especialidade de vocês? E ele fala assim, não, pô, o pessoal é bom, tem técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, assim, qual a especialidade de vocês em busca e resgate, emergência? Ah, professor, meu irmão, beleza. Quais equipamentos vocês estão? Professor, a gente está levando lá uns mosquetões, os capacetes, os cintos, os talabartos. Meu irmão, não vai para lá não que vocês vão dar trabalho, velho. Enfim, Douglas, como que você vê isso, essa questão do planejamento de ir, a logística mínima que uma pessoa teria que levar para não atrapalhar no processo todo dentro de um contexto de emergência e dentro do contexto da logística humanitária? Então, aí entra uma outra vertente nessa discussão que a gente tem que botar um pouco mais de pimenta nessa discussão, né? O que acontece? As legislações, elas definem muito clara a posição e a obrigatoriedade de cada órgão dentro de um processo desse. Muitas das vezes há um conflito interno dentro de quem faz o quê.
dentro do processo já governamental. Aí você puxa para a esfera do não governamental. Então, se há um conflito operacional do sistema governamental, como não governamental vai entrar? Então, primeiro, eu acho que a primeira coisa que se leva numa bagagem, até antes de fazer a bagagem, né, a primeira coisa, são as informações, os laços e os feedbacks do processo mesmo, né? Quando você falou de você ter se preparado todo, e aí quando você me ligou, falou, olha, não está entrando mais ninguém, né? Isso é uma situação que, às vezes, você, no seu caso, você interpretou muito claro o que estava acontecendo, não precisou a gente ter melindre no que a gente estava tratando ali. Mas tem muitos profissionais que eu, particularmente, perdi o contato por causa disso. Olha, eu estou querendo ir. Não, mas não dá nesse momento. Não é o momento ideal. Aí a pessoa, poxa, mas aí está me podando de ir. Mas não é. Não, muitas das vezes as pessoas elas vão com, como a gente disse, realmente com essa emoção e não compreendem o processo. Dentro de uma questão humanitária, por exemplo, a área que eu atuo, que é a logística humanitária, ela, pela legislação, é obrigação do município. Então, assim, como que eu vou entrar num conflito com o Estado, com o governo federal ou com outros órgãos competentes? Quem vai gerenciar é o município. Então, o meu diálogo tem que ser com o município. Você é de uma equipe de resgate, você vai para a zona quente. Com quem você vai discutir? Vai discutir com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil Estadual, que normalmente vai ser quem vai gerenciar esse processo de emergência. Então, você, muitas das vezes, não sabe com quem falar, e aí você cria um transtorno muito grande, porque você chega e quer fazer. E a gente tem outros problemas que ainda vêm por trás disso. Qual é a sua farda? A sua farda é uma farda militar? Ela tem um peso militar? Ah, não, não tem. Então, às vezes é até marginalizado por alguns olhos, porque acha que você é menos capacitado do que o outro. Eu tenho referências de profissionais militares que fizeram excelentes trabalho, como tem profissionais militares que não foram tão bons, que eu pude visualizar. Sim. E também tem profissionais que foram civis, que eu pude ver uma atuação brilhante, com equipamentos top no mercado, talvez nem a corporação teria ali naquele momento, determinado processo, e aquele grupo civil tinha bagagem, capacidade e recurso. Então a gente ainda vive num contexto de quem fazer o quê. Nós não estamos ainda no patamar internacional, onde o voluntarismo são profissionais que não recebem o seu salário, que podem ser somados dentro de um processo. Ainda se pensa que o voluntário são pessoas que não têm capacidade, estão à margem da qualificação e estão ali só para aparecer. A gente ainda não evoluiu a ponto de compreender esse processo de corporação dos grandes profissionais. Nós temos que absorver isso, empresa, privada, pública, todos têm que compreender que o processo de desastre, ele exige toda a participação possível para minimizar os impactos da população que ali é vulnerável naquele momento. Parar com essa história de que A ou B é melhor porque está em determinado patamar. O objetivo principal dentro do processo de desastre é o atendimento às vítimas, é minimizar os impactos. Então, que venham os melhores de onde seja que eles tenham que vir. Se for de Israel, ótimo. Mas se for da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, vamos integrar. Agora, se a gente tem essas dificuldades, como que eu vou pegar a minha mochila e sair de peito aberto para ir para um outro lugar? Eu já tive experiências de chegar no local, ser dispensado porque não sabiam nem do que se tratava a logística humanitária. A pessoa virar para mim e falar assim, as aeronaves já estão abastecidas, você veio para abastecer a aeronave? Eu falo, não, logística humanitária engloba uma série de outras coisas. Eu tenho que explicar para o cara do que se tratava para ele entender se eu poderia ajudar ou não. Nessa altura do campeonato eu já tinha viajado 8 horas e já estava voltando para o cara me ligar na metade do caminho e falar, volta, descobri o que você faz, volta. Isso já aconteceu. Sabe, isso, Douglas. Ontem meu convidado aquele sargento do BM do Maranhão. E nós estávamos falando, num dado momento, comecei a falar justamente disso. Eu defendo já há alguns anos, até pela minha formação. A minha formação se alicerça em 87 cursos, né? Só que ramificado em diversas áreas. Eu fui estudar a emergência no contexto de cânion, no contexto de caverna, no contexto urbano, no contexto aquático. Eu fui estudar gerenciamento em várias áreas da emergência.
E aí há muito tempo que eu defendo isso, que a formação do profissional de emergência deve ser multidisciplinar, né? Mas Exatamente. consistente. Não, por exemplo, a escola de formação do bombeiro, que vai lá e forma o cara passa lá tantas horas, aí ele vai lá e estuda um módulo denso de altura, um módulo denso de água, só que depois ele vai para uma área e esquece todas as outras. O profissional de emergência médica, seja do SAMU ou das prefeituras, que vai lá e estuda o APH urbano, mas quando tem um acidente numa BR que o cara está numa ribanceira, o camarada não sabe minimamente fazer uma ancoragem, colocar um equipamento e descer a ribanceira para estabilizar a pessoa lá embaixo, até que o corpo de bombeiros chegue e faça a extração desse camarada lá de baixo para um ponto onde possa ser transportado. E aí, pegando isso que você disse, e isso que nós estávamos falando ontem, dentro dessa questão do camarada tem que ser profissional e não se milindrar, como, por exemplo, lá há 7 anos atrás você disse, Everton, não vem porque não estão deixando mais ninguém chegar, e eu me frustrei e tive que ligar para os meus patrocinadores lá, os meus amigos, e falar assim, ó, infelizmente eu não vou poder, poxa, muito obrigado, mas, enfim. Mas a minha logística naquele momento eram mais de 50 itens de segurança. Então, eu ia com o meu conhecimento e ia municiado de uma logística pessoal de equipamentos, que eu não ia depender em nada, e ia com dinheiro reserva e com mantimentos para me alimentar. E aí as pessoas hoje querem ir lá para ficar tirando selfie e colocar lá, eu fui, ou eu estou aqui. É um idiota. E a gente, às vezes eu sou um pouquinho duro e grosso, mas a gente precisa começar a falar as verdades que as pessoas conseguem entender. Porque se eu falar assim, não, esse camarada ele é um inculto. Não, é um idiota mesmo. Não entende que emergência desse vulto é para profissionais. Não é para amadores que vai tirar foto. Não é? Douglas, teve uma pergunta que surgiu aqui, acho que até você Sim. mencionou, que o camarada perguntou assim, como que foi a questão da ajuda de Israel lá em Brumadinho? Você que lá esteve, o que você pode dizer para a gente da interlocução, da comunicação? Os israelenses, eles chegaram a atuar? O que você pode dizer para nós sobre isso? E já emendando uma segunda pergunta, que é do Belarmino, ele perguntou assim, a logística humanitária segue um protocolo de logística ou varia de situação para situação? Então, vamos lá. Primeiro, a questão dos militares de Israel. Eu não tive contato com eles. Parece ser assim, engraçado, né? Poxa, mas você estava lá, como é que você não teve contato com eles? O que acontece? Dentro de um processo desse, existem várias frentes, várias, né? Eu, como sou da área, como você mesmo disse, fico mais na área fria, então eu vou direcionado para os centros de gestão de donativo. Então lá, eu até brinco que eu caio lá dentro e me perco no meio dos donativos, né? A gente está falando de toneladas de donativo, um número muito grande de voluntários, então você fica focado muito tempo ali, então você fica dias. Mariana, eu fiquei 4 meses dentro desse processo. Se você me perguntar, foram mais de 450 toneladas de recurso. E isso é uma dinâmica muito grande. Foram 1.400 voluntários treinados dentro do processo. Então, assim, se você me perguntar quem estava dentro da operação na linha de frente, eu vou falar para você, não sei. Quem era o comandante da operação de região? Não sei. E não é porque eu não queira falar, porque... Não é. É realmente uma coisa assim, para quem está dentro de um processo de emergência, dessa magnitude, né, como foram esses desastres, você fica realmente atolado dentro de demandas. Você quase não dorme, você quase não come. É um processo realmente muito intenso. Então, o que eu tenho para falar para vocês de Israel, eu vi a montagem da estrutura de recepção deles, né, ao acampamento, só. Não tive contato mais nenhum, tá? Isso daí é sendo mais puro e transparente sobre isso, que eu também não tenho muito esse pudor de ficar escondendo as informações. Não tenho porquê mais disso, não. A gente chega a uma certa idade, a gente já passa disso, né? 20 anos, mais de 10 anos no desastre, não dá mais pra gente ficar tampando o sol com a peneira. Sobre a questão... 45, e até hoje eu não aprendi a ser político.
Eu também não estou conseguindo muito essas coisas, não. Até de vez em quando falam assim, você tem que falar mais moderado. Eu falo. O problema é o que eu falo moderado, né? Que aí às vezes não soa muito bem. Quando você fala do... A outra pergunta, você falou sobre a questão do... Desculpa. Se seguia um Sim. processo da logística ou variava de situação para situação? Então, na verdade, eu constituí, tanto que foi esse meu livro, né? O meu livro é a Metodologia de Gestão de Donativo. Então, na verdade, você tem uma base operacional, né? Como você faz o processo de recebimento desse recurso, o gerenciamento desse material dentro dos centros, quais são os critérios básicos para você fazer o acondicionamento sem que haja perda, desperdício e contaminação, como você faz a estruturação de recursos humanos, porque quando se fala em logística, a gente está sempre focado nos materiais, mas a gente precisa de um grande volume operacional para a coisa funcionar. E muitas das vezes são Sim. aqueles que não estão na linha de frente. Então são as pessoas que muitas das vezes não estão capacitadas. E aí quando você fala assim, mas às vezes as pessoas querem ir, vão até com recurso para ficar em hotel, comer em restaurante. Dependendo do desastre, você não tem restaurante, não tem hotel para você ficar. Então a gente precisa lidar com a população local. Então, quando eu incorporo o processo humanitário, a gente faz a capacitação da população, até para que ela tenha um domínio daquele recurso, não só durante o processo emergencial, mas que ele tenha propriedade daquilo que é deles. A gente que coordena um centro humanitário, a gente está administrando um bem doado para uma finalidade, para uma população. Então é importante que essa população seja capacitada para isso. Então, na verdade, você tem uma estrutura base e aí se adapta a cada realidade. Porque você tem várias variáveis que vão influenciar dentro desse processo. Por exemplo, o que é um centro logístico para uma empresa? É algo pensado no resultado que ela quer obter. Então, se eu quero construir carros, eu preciso de um pátio grande para condicionar os veículos, eu preciso de tais matérias-primas para fazer tal carro. E agora num desastre? Você vai precisar daquilo que está de pé, daquilo que tem acesso, tem segurança, tem qualidade para aquela população que vai trabalhar ali, daqueles profissionais. Então, o que pode ser um centro logístico? Uma loja, uma casa, um galpão, uma escola, qualquer objeto que esteja de pé em condições. Nada que foi pensado para aquilo, né? Nada que foi pensado não existe. para Sim, eu preciso de pallets. Isso daí é o ideal, top de linha. Mas eu não tenho pallet, bora caçar alguma coisa. A palavra de ordem é adaptabilidade. Sim, você tem que ter mas você tem que ter uma capacidade de adaptação e de criação. Mas você tem que ter algumas regras muito claras. Por exemplo, eu preciso que os recursos eles sejam divididos em blocos. Por exemplo, você não mistura material de limpeza com material alimentício, porque você pode ter uma contaminação. Então, como eu vou fazer essa separação? Você cria ruas, né, que é dentro da logística empresarial, esse conceito das ruas, para poder organizar, facilitar a higiene, dificultar furtos, dificultar extravio, né? Então, porque assim, você ali tá o tempo todo fazendo aquela gestão, mas também fazendo o controle de segurança daqueles bens, fazendo tentando intimidar determinados furtos, determinados desvios, porque isso, o seu papel ali, na verdade, é muito além de só tomar conta dos alimentos ali. Você tem que criar ali um sistema de controle. Exato, você tem que criar, você tem que ter mão de obra, vaidade, administrar vaidade pra caramba. É uma briga. Pra você ter ideia, se eu for narrar pra você situações, já aconteceu de eu presenciar uma pessoa que viajou tantas horas chegar pra mim e falar assim: quando que eu vou pra linha de frente? Se depender de mim, nunca. Depender de mim, nunca. A pessoa não tem conhecimento de área, não sabe nada para estar na linha de frente. Como eu vou direcionar uma pessoa dessa para a linha de frente? Tem como, né? Aí eu falo para ela, sem condições. Então eu vou embora. Então faz o seguinte, almoça para não passar mal na estrada e pé na estrada. Infelizmente, existe uma outra coisa talvez que as pessoas não se atentam, Douglas, mas isso vale para dentro do SCI, para o comandante unânime, para os comandantes de grupos, na logística humanitária também. Tem uma coisa que é muito importante que deve ser trabalhado e analisado aqui, que chama-se vaidade. Exato. A vaidade do ser humano de querer ir para onde o holofote aponta.
sabe? E aí você começou citando a Bíblia, e aí eu lembro que Jesus disse que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. O trabalho daquele pastor que pegou lá a sua comunidade, montou uma lavanderia, e eu me recordo que quando fizeram lá a reportagem com ele, não era só lavar, eles lavavam, dobravam e passavam ainda, entregavam a roupa para a pessoa que ia usar, ela limpinha, cheirosinha, dobradinha e passada. O que é isso? É o cuidado, é o mimo, né? E aí Sim, quando eu vejo, você vai usar numa situação de catástrofe, uma área que não foi criada para ser um centro logístico, e você vai usar de criatividade para adaptar. Você vai usar qualquer coisa que não é pallet, que não foi criado para suportar peso. E você precisa orientar as pessoas, ser a cabeça pensante, por quê? Tem gente que nasceu para pensar e comandar. E tem gente que nasceu que tem preguiça de pensar, então vai ser comandado. Mas a hora que você vai comandar essa pessoa, você tem que saber como lidar. Porque cada pessoa tem uma capacidade de interpretação, de ação diferente. E a gente precisa entender que, quando nós estamos à frente, o grupo que está atrás de nós, ou dependendo do que a gente vai dizer, é um grupo heterogêneo. Não tem a mesma capacidade de interpretação, de entendimento, de ação. Mas a gente precisa fazer essa engrenagem informe a funcionar para um objetivo maior, que é fazer o exato. fluxo acontecer e os donativos chegar em bom estado, de qualidade, com rapidez, em quantidade suficiente para aquelas comunidades. Não é isto? Exatamente. E assim, você falou num ponto que é muito importante falar, e assim, eu acho que a oportunidade sempre você tem que criar para falar sobre isso, não tem como você fugir. Quando você fala de condições de material, o brasileiro, eu vou falar mais assim, nós mesmos, não estamos preparados para a questão humanitária. Nós não temos Sim, uma cultura de berço onde a gente se preocupe com o outro de uma forma genuína, a ponto de entender o que eu vou doar para o outro. Eu lembro sempre, quando eu falo de exato. donativo, eu lembro de uma frase de Jô Soares, que ele falou há muitos anos atrás, que ele falava assim: não deseje para o outro o que você deseja para si, o gosto pode ser diferente. E aí, quando eu trago isso para a nossa realidade, eu vejo assim: eu nunca recebi tanto lixo em processo de desastre quanto eu tenho recebido nos últimos. Porque é a impressão que eu tenho que se chama desencargo de consciência. Eu preciso ajudar alguém. Eu pego qualquer coisa que eu tenho e mando. Sabe para quê? Eu mandei. Se chegou Exatamente. também, não tem o problema se chegou. Eu entreguei na mão de fulano, agora se não chegou, problema dele. Nós temos que parar com essa mentalidade, que é uma mentalidade, desculpa a palavra, Pobre. mas é ridículo. É ridículo, é uma mentalidade medíocre, uma mentalidade que não leva a lugar nenhum. Nós temos que começar a incorporar a nossa vontade. Se eu quero ajudar, eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu cansei de Exato. receber calcinha colada com absorvente. Eu acho que a gente tem que falar às claras isso mesmo. É fralda com fezes, saco de comida estragado, pano sujo. Isso daí não é donativo. Se é lixo, não é lá o local. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma entrevista para o Al Jazeera e aí tinha do lado assim do local tinha uma pilha de coisas que estavam para descarte. E aí o repórter, isso daí ficou muito bem gravado para mim, que o repórter falou assim: como que no meio de um desastre você vai desperdiçar alimento com pessoas passando fome? Eu falei para ele: olha, a gente não costuma liberar material para que não seja vítima. Mas nesse caso eu abro uma exceção e você pode levar para a sua equipe se você achar necessário. Porque esse material é um material que está vencido há anos, a pessoa mandou para a gente e eu não tenho coragem de mandar isso para ninguém. Porque a pessoa já sofreu todas as mazelas possíveis por causa da ocorrência. Eu ainda tenho que dar coisa que possa comprometer a segurança dela. Ah, eu não sabia disso. Então, assim, as pessoas precisam enxergar isso. Uma vez me perguntaram num jornal, até para poder me deixar de saia justa, eu acredito que foi essa a postura do entrevistador, que ele me mostrou uma foto de várias roupas sendo jogada fora. E falou: qual é o seu parecer sobre isso? Falei: não sei, eu preciso olhar as roupas. Aí ele: como assim você precisa olhar? Falei: eu já recebi muito trapo. E eu não vou dar esse trapo para ninguém. As pessoas elas precisam ter consciência que quando a gente doa, a gente quer o melhor.
Então a gente lava, a gente passa, a gente empacota e etiqueta qual é o tamanho, para ser sexo masculino ou ser sexo feminino. Porque lá no desastre as pessoas já sofreram tudo que elas tinham que sofrer. Então eu não vou mandar uma coisa. Grande, né? E assim, elas não têm onde lavar, elas não têm. Você vai mandar trapo para elas costurarem, remendarem? A gente tem a sorte que sempre a gente encontra um anjo da guarda para colar sapato, costurar roupa, lavar roupa, passar, para a gente poder entregar isso limpo. Porque isso é dignidade, isso é respeito, sabe? É mandar para o outro o que ele realmente precisa. É procurar saber quem está à frente de um processo desse e falar assim, o que você está precisando? E não mandar aquilo que eu acho que você precisa. Eu já tive um desastre que as pessoas tinham água. Ó, assim, só para você ter ideia, porque assim, me revoltam muito isso. Eu estava num desastre uma vez que nós tínhamos em torno de 450 mil litros de água. Nesta ocorrência, nenhum dos atingidos tinham tido a água comprometida. Nenhuma das casas tinha comprometido a água. Estava funcionando perfeitamente. Eu tinha, em 3, 4 cidades posteriores, que davam uma distância razoável, nenhuma gota d'água. E aí chegou um caminhão imenso, falou para mim assim, eu tenho que descarregar aqui. Eu falei, não tem onde colocar a água, meu amigo. Você não poderia seguir e levar para a cidade que realmente precisa? Não, porque a mídia está falando que é aqui que precisa. É aqui que eu vou deixar, nem que seja no meio da rua. Como que uma pessoa dessa pode dizer que ela está fazendo um trabalho humanitário? Porque isso não é humanitário. Eu lembro, Douglas, em cima do que você está falando aí da mídia, em Brumadinho, um dos diálogos que eu tive, eu perguntei, Douglas, qual é a necessidade aí de momento e o que não precisa mais? E aí, né, nessa época eu morava aqui em Recife, foi antes de eu morar em Minas, e que em cima do que você me disse, eu tinha um conhecimento com uma repórter aqui da Rede Globo, né? E aí eu procurei ela e pedi para que ela falasse, olha assim, olha, infelizmente eu não posso ajudar porque é o que a redação determina, a redação está dizendo que tem que mandar tudo para lá, tem que concentrar tudo para lá. Então, assim, a nossa população, ela quer ficar assim para poder ter o álibi de dizer, eu fiz o que a TV mandou, o desencargo de consciência, eu fiz. E a gente precisa entender que a ajuda ela precisa ser específica, não pode ser generalista, sabe? E essa ajuda ela precisa ser doada de forma precisa. Para isso, o que a gente precisaria, na minha opinião, e eu quero que você complemente, Douglas? Essa doação, as pessoas que conseguem manipular a massa, mover a massa e solicitar e a galera responde, tinha que, de alguma forma, fazer um contato com o comando logístico que está ali naquela ocorrência. Fulano, a gente está aqui com uma equipe, uma quantidade tal, a gente consegue mobilizar. O que vocês estão precisando aí no momento? Tinha que ser assim, porque você não tumultua, não gera um depósito de coisas que não são necessárias naquele momento e deixa de ter espaço para coisas que são necessárias para aquele momento. O que você pode colocar acima disso, Douglas? E pensando numa logística de você chegou, pegou o ambiente, como que é o processo de tornar aquele ambiente que não foi projetado para um armazém, qual é o processo para torná-lo adaptável, aliás, adaptá-lo para um armazém e o processo de vai recebendo, de triagem, de organização, todo esse processo. Fala para a gente um pouquinho, Douglas. Então, assim, quando você fala da imprensa, eu acho que um dos problemas que a gente vive hoje é a falta de credibilidade que a gente tem, né? Uhum. Isso em todos os sistemas. A gente hoje vive num momento que a gente desconfia de tudo. A gente desconfia da imprensa, a gente desconfia de político, a gente desconfia... E como que a gente lida dentro de uma ajuda à distância se a gente desconfia de todos? Então, assim, isso eu acho que é o primeiro ponto, assim, crucial para que possa a gente entender a logística humanitária. Primeiro é passar credibilidade, transparência, integração. Então, assim, dentro de um processo humanitário, você vai precisar de todos os atores. Todos. Mesmo que você goste ou não goste, vai precisar de todos. A imprensa vai ter que ser um parceiro, o transportador, o voluntário, todos. Você não descarta nada. Você gerencia. Então você chega em nome do bem maior, você perde a sua identidade. Você se torna operação. Então qual é o melhor objetivo?
organizar a parte interna. Então eu preciso de um local limpo, seguro e que tenha os mínimos de qualidade, os mínimos de segurança para o processo acontecer. Capacitar aqueles que se predisporem a fazer o trabalho. Fazer o trabalho é fazer o trabalho e não receber. E não fazer o que eu quero porque eu não recebo. Voluntário Exato. é fazer o necessário. Dentro de um processo humanitário, tem muita coisa a ser feita. Dobrar roupa, limpar, carregar. Às vezes você carrega e descarrega várias vezes. É um trabalho árduo, mas é o que precisa ser feito. E isso muitas das vezes as pessoas não querem. E fazer isso com segurança, porque a gente está lidando com materiais que muitas das vezes está contaminado. Você ainda corre risco de contaminar aquele voluntário que foi ali para ajudar. Então você precisa se preocupar com essa estrutura. Organização documental. Tudo que entra, registra. Tudo que sai, registra. Ah, mas eu estou trabalhando para a prefeitura. Registra. A prefeitura solicita para você. Não é para você. Não é para o gestor. Mas é para o processo. Coloque a comissão de atingidos daquela situação para trabalhar em conjunto, que te fiscalize, que te organize dentro daquele processo, te dando parâmetro do que realmente funciona e do que não funciona, do que é mau caratismo e do que é aproveitador. Entendeu? Então você traz todos eles para dentro do seu processo. A imprensa quer saber? Não omita, vamos embora saber. Ah, mas você vai jogar coisa fora? Explica para ela o que está acontecendo. Mas ela vai falar o contrário. Que fale, mas que você transmita as informações como ela tem que ser. E que monitore isso. A sua consciência vai ficar tranquila. Não é só a consciência, eu acho que vai além disso. Olha só, no caso de Mariana, nós fizemos um relatório com 210 páginas, 10 mil anexos. Ninguém falou disso na imprensa. Mas todos que tiveram parte desse processo estão ali. A Comissão dos Atingidos participou, voluntário. Então, assim, é isso. Você precisa passar essa credibilidade, você precisa passar as informações. Até porque, eu até fiz um desenho aqui enquanto você falava, que olha só, não sei se você vai conseguir ver, um pico muito grande, depois desce. Sabe o que é isso? Esse é o inicial do processo de desastre. Todo mundo doa aqui, ó. A imprensa está aqui. Mas só que o percurso é muito longo e você perde isso. E quando você faz um processo organizado e transparente, e você vira pro doador e fala para ele assim, olha, esse momento eu não preciso da sua ajuda, eu preciso no segundo momento, você pode me aguardar? Quando todos esquecem daquele desastre, esquecem daquelas vítimas, você liga para esse cara e fala assim, olha só, agora eu preciso de você. Mas eu preciso com isso, isso, isso e isso. Em Mariana aconteceu isso, sabe com quem? Que poucas pessoas sabem disso? Bruno De Luca e Sérgio Maroni. Eu conversei com eles e eles se predispuseram a auxiliar no momento que fosse necessário. E eles mandaram aquilo que precisou no final. Então, assim, você vê que dentro de um processo, quantos atores estão envolvidos? Não existe uma estrela que brilha nesse momento, mas só que precisa ser um norteador. E isso eu acho que às vezes falta dentro do processo de emergência, que as pessoas elas têm um time diferente do que a emergência pede. Eles têm um objetivo que é diferente do que a população precisa. Eles têm um processo na cabeça deles tão magnífico que não cabe dentro daquela luva. Não cabe dentro daquela situação. Eu estou vendo aqui alguns nomes aqui falando, por exemplo, nós temos aqui a Betinha e o Juan. São magníficos profissionais que têm uma bagagem imensa. Como que você, dentro de um processo humanitário, você não abre para ela? Como você não abre para Juan? Como é que você não abre para a Cláudia, do Processo Apel? O processo humanitário é integrar. Ninguém vai ter uma solução sozinha. Vai precisar de todo mundo, entendeu? É esse que é o processo humanitário. Trazer todos para esse pacote. Eu costumo dizer, Douglas, que quando uma situação ela é grande e ela precisa de vários processos, várias ações, várias pessoas, ninguém ali é a estrela. A estrela é o processo que vai funcionar para sanar o problema. Agora, infelizmente, tem pessoas que, pela questão da vaidade, não enxergam que o mais capacitado vai coordenar. Não quer dizer que ele é a estrela. Ele só é o mais capacitado, que está mais preparado para aquilo ali, não é? Mas a gente, no Brasil, nós precisamos evoluir muito na questão técnica, operacional e principalmente na questão mental de entender que situações grandes não têm
espaço para estrelismo, não tem espaço para vaidades. O Corpo de Bombeiros desse estado não deixou ninguém entrar porque só eles que conhecem aquilo. Não. Os corpos de bombeiros a nível de Brasil, todos eles têm seus grupos de breque, todos eles têm seus grupos de resgate em mata, de resgate vertical, de combate a incêndio. Então, por que não se integra? E aí Exato. pega a força voluntária, porque era algo que eu defendia numa discussão certa, falando sobre o planejamento de Mariana. Se lá em Mariana tinha 50 bombeiros especialistas naquele tipo de ambiente, por que que não pegou os voluntários de outros corpos de bombeiros e ficou, então, 2 de lá de Minas, que era especialista naquele ambiente, com mais 4 ou 5 voluntários de outros corpos de bombeiros, com aquela formação, mas não especialista naquele ambiente, e aí conseguiria se cobrir uma área maior. Então, isso é usar de forma inteligente o recurso logístico e humano que se tem. Mas no Brasil a gente precisa evoluir bastante nesses aspectos, né? Principalmente da questão de eu quero brilhar sozinho como comandante mor desta ou daquela ação, deste ou daquele procedimento. Então, isso eu entendo que a gente precisa passar ainda muito por um processo psicológico de trabalhar esse contexto melhor, né? Douglas, fala para mim aí, cara, como que hoje está a tua atuação dentro do rastreamento daquilo que já houve. Por exemplo, Palmares em Pernambuco, Espírito Santo aí, Brumadinho, Minas, aliás, Mariana, a região serrana lá de Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro, acho que é Piratininga, lá em São Paulo, houve também uma situação muito feia. Esse ano aqui, houve aqui no Nordeste, na região o interior houve uma grande enchente que pegou cidades de Pernambuco, da Bahia e da Paraíba. Ficar sabendo dessa enchente grande? Soube, mas assim, muito vago por causa das operações que eu estava envolvido, entendeu? Uhum. Disso que houve, o que você tem de evolução de equipes ou de evolução de recursos pós a partida da logística dos recursos operacionais? Então, o que eu acho interessante dentro desse processo, eu até brinco com alguns amigos, falo o seguinte: lá na região serrana, em 2011, eu me senti meio solitário dentro da área de logística humanitária. Hoje, eu já estou um pouco mais tranquilo, porque eu já vejo que tem outras pessoas, porque eu acho que um dos principais assim, objetivos da logística humanitária dentro do conceito vamos colocar assim, da questão operacional, além de atender a população, tal, é multiplicar os conhecimentos. Diferente dos demais órgãos que a gente comentou aqui, eu acho que um dos principais papéis da logística humanitária é multiplicar. E hoje eu vejo uma divulgação, uma ampliação dessa cultura da logística humanitária muito grande. Ele começa a se tornar mais popular. A única coisa que me gera um medo muito grande é que todo mundo se torna profissional de logística. Porque bombeiro já não consigo ser, né? Então agora a logística é mais fácil. Só que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Como eu comecei com a questão bíblica, e aí tem um norteador para mim também dentro da Bíblia que fala da questão de dar o pão para quando eu tive fome, me deu o que beber quando eu tive sede, e isso é um peso muito grande que nós devemos ter. Então eu acho que assim, nós evoluímos muito dentro do conceito de logística humanitária, né? As pessoas começam a enxergar isso como uma profissão, apesar de não haver uma graduação específica para a área, que eu acho uma falha muito grande, tá? Né? Já tem isso na Inglaterra, já tem em outros países, mas no Brasil não tem. Nós não temos um centro logístico humanitário, né? Existem pouquíssimos no mundo e no Brasil nós não temos nenhum. Ele foi criado apenas uma vez para atender no caso do Haiti, nós não temos essa operacionalidade. Eu acho que outra coisa que falta muito, um sistema de informação mais apurado para que o fluxo de informação que flua com mais facilidade, né? Os profissionais que eles tenham onde adquirir conhecimento, um conhecimento mais endossado. Nós vemos muitos cursinhos, mas assim,
baseado em algo não vivenciado. Não que o sistema acadêmico ele seja falho, não é isso. Eu acho que o sistema acadêmico ele traz grandes resultados, sim, mas ele precisa andar de mãos dadas com esse processo. Eu cansei de estar sentado em palestras que tratavam da logística dos lugares aonde eu estive. E eu perguntava, a pessoa me explicava uma série de coisas e eu estava ouvindo do local onde eu estive uma coisa que eu nunca vi. E eu achava um barato. A pessoa nem sabia quem eu era. Perguntava, quem você? Não, eu sou Douglas, eu sou um curioso, tal. E ficava a pessoa narrando aquilo que eu tinha feito, e de uma maneira totalmente diferente. E aí, por que isso me marcou tanto? Porque a partir daquilo se tornou uma verdade, a partir daquilo se tornou um material de estudo, e a partir daquilo profissionais vão atuar em cima daquele conceito que foram discutidos ali. E isso é muito triste. Então, acho que assim, nós evoluímos muito. Nos Estados Unidos tem um conceito que eu acho muito interessante, essa divisão de responsabilidade junto com cada pessoa, né? Nós fazemos parte de um processo dentro de casa, dentro da nossa rua, dentro do nosso bairro, e isso talvez se nós tivéssemos já adotado, se nós tivéssemos maior investimento na cultura de defesa civil, na cultura de preparação, talvez a nossa pandemia teria sido diferente também. Que a gente fala muito da pandemia, mas só que ninguém estava preparado e a população não sabe o que é um desastre baseado em sistema pandêmico, né? E nós não tivemos esse preparo, muito menos um preparo logístico eficaz, né? Dentro dos municípios as coisas foram feitas de uma maneira, muitas das vezes, conturbadas, muitas das vezes com um custo muito alto, né? E o custo que eu falo não falando em investimento, isso eu não falo da cidade onde eu estou falando num contexto geral, os estados, até o governo federal, eu acho que falhou muito nisso, quando você tira uma responsabilidade das defesas civis, porque também é uma questão de defesa civil, pandemia está dentro da categoria de desastre, então acho que assim, a gente precisa rever algumas coisas, eu acredito que tenha evoluído sim, tá? Eu acredito, mas eu ainda acho que a gente está evoluindo ainda a passos muito largos, esperando um futuro, esperando um herói surgir para que venha salvar essa população, e não é isso que nós buscamos. A logística humanitária ela não vem buscando herói, ela vem fazendo a operação, ela vem criando heróis em cada casa, ela vem trazendo uma cultura de segurança, de gestão de risco, muito mais amplo do que é divulgado. A gente não quer apenas ser salvo, a gente quer fazer parte desse salvamento e ditar essas regras, né? Porque o peso da comunidade, o peso da população, ele é de suma importância para qualquer decisão. Ouvir só especialista, eu acho que a gente está muito fora. Nós estamos falando, nós dois somos especialistas das nossas áreas, mas se nós não tivermos a capacidade de ouvir essa população e entender essa marca cultural, essa marca histórica, a gente não vai conseguir fazer o nosso papel. E ainda mais dentro da logística, que ela precisa compreender a cultura local até para ela poder fazer um atendimento. Imagina você levar carne para a Índia para atender a população e vai dizer que isso é rico ela tem uma propriedade que vai salvar aquela população. De duas, uma. Ou a população te mata, ou a população te bota para correr lá. Né? Então, assim, você precisa compreender, inclusive, esses aspectos. Né? Então, você, quando dizem que a defesa civil somos todos nós, a logística humanitária também. Mas ela tem que ser todos nós e esquecer o desde que. Porque isso tem feito com que criado problemas para a gente. Exato. Meu irmão, o tempo passa rápido, já se foram 55 minutos de bate-papo. Meu Deus do céu. Quando a live é boa, o tempo vai rápido. Então, em 1 minuto, Douglas, tuas considerações finais para que eu feche antes que o Instagram derrube a gente aí. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Falar de logística humanitária para mim é falar daquilo que eu amo, é falar da minha essência, tá? Eu queria aproveitar para agradecer que quando eu falei que eu era sozinho na região serrana e depois hoje eu não estou mais sozinho, agradecer Cláudia, a Roberta, Juan, Juliano, Marina, Mirelle, Luiz, porque esses são pessoas que eram, além da Cláudia, Juan e Roberta, já eram profissionais, os outros eram pessoas comuns que hoje eu posso confiar. Então é dizer que nós estamos evoluindo. Acabou o tempo. Gente, eu falo muito. A live vai ficar salva no IGTV e vou salvar no meu canal no YouTube.
Everton Marcelo, -EM Cursos. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Douglas, meu irmão, obrigado. Amanhã